Todd and his family are preparing for the downside of Y2K, should it come to pass. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje nós vamos relembrar momentos a partir de meados do século XX que pararam o mundo. We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war. O desastre de Chernobyl. Good evening. Here's what's happening tonight. The Soviets are saying little, but what is known is cause for concern. A nuclear accident has occurred at a Soviet atomic plant in the Ukraine. It is believed serious, but details of damage, injuries, or casualties are few so far. Eyewitness News reporter Liz Gonzalez has more on this accident, what is thought to be the first such accident the Soviets have ever made public. A explosão no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl continua sendo, 40 anos depois do ocorrido, o desastre nuclear mais devastador de todos os tempos, bem como o mais custoso de todos os tempos. Provocado por um teste mal planejado de resfriamento do reator, o incidente deixou pelo menos 30 mortos, seja de forma imediata ou por contaminação aguda por radiação. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence, in the form of mild nuclear radiation, had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Além da tragédia que levou ao abandono da cidade de Pripyat, o desastre gerou uma onda de desconfiança em relação ao governo soviético, em meio à revolta pela tentativa de acobertamento. Chernobyl continua marcado na memória coletiva pela destruição que causou e como um lembrete do poder assustador da energia nuclear. Well, it was just 4 hours ago when Soviet viewers were watching their evening news bulletin and the announcer revealed that the accident had taken place. The official news agency TASS later added that aid was being given to those affected. The accident was at Chernobyl, a town of around 50,000 people. O voo 370 do Malaysia Airlines. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. At this hour, a desperate search is underway for MH Flight 370, which departed Kuala Lumpur at 12:41 a.m. local time and was due to land in Beijing at 6:30 a.m. 38 minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, a tripulação desse 777-200ER fez o que ainda não sabia que seria a sua última transmissão para o mundo exterior. O voo 370 jamais chegou ao seu destino em Pequim. E o mais assustador é que até hoje ninguém sabe ao certo onde ele foi parar. CBS News' Tony Aiello is here with the latest developments. Tony. Mary, the United States and 12 other countries are aiding in this search with 57 ships and 48 aircraft scouring Southeast Asia for any sign of the missing plane. CBS News has learned the disappearance of flight MH370 increasingly looks like a deliberate act. Descrito como o maior mistério da aviação de todos os tempos, o desaparecimento do voo 370 assusta não só pelas perguntas sem respostas, mas também pela dor das famílias que nunca mais viram os seus entes queridos. O pior de tudo é que ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. 2 switches were pulled in that cockpit. And you say were pulled. That suggests deliberate. Deliberate. What kind of deliberate acts? Well, maybe it was a hijacking. Os atentados em Paris. The French president has declared a state of emergency and has sealed the country's borders. But Lester, we're hearing reports of shooters moving through that concert hall where the hostages were apparently killing people one by one. People are taking to social media to say, someone, please help us. Em 2015, a França já mantinha um foco intenso em segurança nacional após uma série de ataques terroristas coordenados na região administrativa de Île-de-France, em janeiro. Mas o país estava longe de estar preparado para o que estava por vir. My dear compatriots, at the moment that I speak to you, terrorist attacks of an unprecedented level are happening in the Paris area. There are dozens dead. There are many injured. It's a horror. We have, at my command, mobilized all possible forces so that we can neutralize the terrorist threat and secure all the areas that could be affected. Na sexta-feira, 13 de novembro, 3 grupos distintos de militantes ligados à célula terrorista do Estado Islâmico em Bruxelas realizaram uma série de ataques coordenados. Um dos mais impactantes aconteceu durante um show da banda Eagles of Death Metal no Bataclan, que recebeu ampla cobertura da mídia internacional por ter sido o mais letal dos 3 ataques, resultando em 90 mortes. No total, 150
130 pessoas perderam a vida e outras 416 ficaram feridas. Behind me is a hospital where many of the injured would have been taken last night, and people have actually been lining up there for hours, some of them as long as 4 hours, to donate blood. It's one way they've said that helps them feel like they can keep the fear at bay. They want to feel like they are doing something to help. Many people say that they feel helpless and afraid. A grande recessão. The signs were everywhere, but now it's official. We are in a recession. The research group that makes that determination made it today and said the recession actually started a year ago. But the question now, when will it end? Wall Street is clearly worried. The Dow plunged nearly 680 points today, or 7.7%. Embora alguns países tenham escapado do pior, a crise econômica do final dos anos 2000 causou um estrago enorme, até mesmo em nações tidas como intocáveis. Provocada em grande parte pelo estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos e pela desvalorização dos títulos lastreados em hipotecas, a chamada Grande Recessão foi considerada o maior pesadelo financeiro desde a Grande Depressão, quase um século antes. Apesar de oficialmente encerrada em 2009, os seus impactos no emprego, na saúde e na política ainda são sentidos e servem de lembrete de como os sistemas e instituições nos quais confiamos podem ser mais instáveis do que imaginamos. Folks over 55 have not recovered from the recession. In fact, their unemployment rate has doubled since 2007. Half the folks at or near retirement age think they won't have enough money to retire. Half of seniors experiencing money trouble have put off medical or dental care or stopped taking their medications. O genocídio de Ruanda. May 7. The massacres that have claimed up to 200,000 lives in Rwanda did not begin as a spontaneous outpouring of tribal rage, but rather as a systematic campaign of killing directed by political leaders and backed by the military. Em apenas 3 meses, entre abril e julho de 1994, uma coalizão de milícias extremistas Hutus em Ruanda, no leste da África, massacrou cerca de 800 mil Tutsis. Além disso, cerca de 10 mil membros do povo Twa também foram mortos. E até 500 mil mulheres Tutsis sofreram violência sexual por parte dos militantes Hutus. June 10th. The commander of the small United Nations detachment in Rwanda conceded today that his efforts to broker a ceasefire in the civil war there have shown no signs of success. He predicted more fighting and more massacres. This was the Canadian General Romeo Dallaire who was deeply affected by his inability to stop this crisis going on. O momento mais trágico da Guerra Civil de Ruanda, que começou em 1990 e terminou em julho de 94, foi desencadeado pelo assassinato do presidente Juvenal Habyarimana. Embora os massacres em massa tenham parado, o genocídio não teve um fim definitivo. O conflito acabou se transformando na Primeira Guerra do Congo, em 1996. There was, I think, just a collective willingness back in the United States and in all the world capitals to put your heads in the sand. I mean, this was only 6 months after we had lost a huge number of Army Rangers during the Black Hawk Down incident in Somalia, and I think there was no appetite in Washington at that time to engage ourselves in another African tribal war. A invasão da Ucrânia pela Rússia. After the U.S. warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine, that it was imminent, Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. That Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Para deixar claro, 2022 não foi o início da tentativa da Rússia de anexar a vizinha Ucrânia. Isso começou em 2014, dando início a um conflito que segue até hoje. Mas foi em 2022 que a guerra ganhou uma nova e preocupante dimensão. Yeah, the distinct sound of explosions on the horizon here in Kiev. We've heard at least 4 what appear to be strikes lighting up the night sky just in the last really 10 minutes or so. As you say, it looks like the darkest day has come to pass following this speech by Vladimir Putin. No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o início de uma operação militar especial, expressão que a comunidade internacional entendeu como um eufemismo para uma invasão total. Com centenas de milhares de mortes entre civis e militares, a guerra entre Rússia e Ucrânia aumentou o medo global sobre as consequências caso Putin alcance os seus objetivos. В конце концов, не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда к границам США? Или к границам Великобритании, или к нам пришли. So the two major goals for Vladimir Putin is one, to kind of keep Ukraine close to Russia, and number 2 is to keep Ukraine away from the West. O bug do milênio.
When it comes to ringing in the millennium, home is where the party is, despite predictions a year ago that most revelers would celebrate big and travel far. Fears of the Y2K bug are keeping many people grounded, and most say they'll settle for being close to home with family and friends. The computer chip is ruling the evening, absolutely. Olhando para trás, é fácil descartar o medo, conhecido como o pânico do ano 2000, como exagero de alguns teóricos da conspiração. Mas é importante lembrar que havia um risco real de problemas sérios com a chegada do ano 2000. The federal government spent $8.5 billion. They estimate about $100 billion, Peter, spent by private industry in this country. So if people say, well, was this a hoax? Was this a hype? No, probably we're going to find out there was a real problem there, but they got it fixed. Na época, o público foi alertado de que computadores despreparados poderiam travar em massa, o que fez alguns mais apreensivos se prepararem até para o pior. No fim, o que poderia ter sido um grande desastre foi evitado graças ao trabalho incansável de programadores e engenheiros ao redor do mundo. E é por isso que hoje o bug do milênio costuma ser lembrado com certo desdém, como se nunca tivesse sido uma ameaça real. Not only in the United States, but in fact throughout the world. Sam had talked earlier about countries that got started late dealing with the Y2K problems. There were concerns about the air traffic control systems in those countries, but there have been no problems reported at airports with airlines or in any of those systems, and they're just hoping that good news holds. A pandemia de Covid-19. Good evening. As the pandemic of coronavirus claims more lives around the world, the people of the United Kingdom are now being advised to make drastic changes to their day-to-day existence. The Prime Minister, Boris Johnson, rejected criticism that his government had been slow to respond to the scale of this crisis. Independentemente de você ter visto a Covid como uma emergência global de saúde ou como uma conspiração para controlar a população, é inegável que foi um período assustador, incerto e extremamente desafiador. Mesmo quem não foi diretamente afetado pelo vírus, acabou sentindo algum impacto colateral da pandemia. Yossi Sheffi is one of the world's leading supply chain experts and heads the department at MIT. He predicted years ago in a book that a pandemic would grind the world's supply chain to a halt, and even called for ventilators to be manufactured in the thousands to fend off a virus like COVID-19. And now we are seeing how consumer and pharmaceutical products will take a while to make a comeback in the U.S. Entre os impactos estavam o abalo na economia global, a escassez de suprimentos e a suspensão de encontros presenciais. Grande parte do medo vinha da incerteza sobre o vírus e da enxurrada de desinformação nas redes sociais. A Organização Mundial da Saúde ainda considera a Covid uma pandemia ativa. E é bem provável que os efeitos desse período continuem sendo sentidos por muitos anos, talvez até por gerações. The pandemic was associated with a rise in hospitalizations for mental health issues such as anxiety, self-harm, and eating disorders across Canada. That's according to a study conducted by Montreal researchers as a part of a larger project called Popcorn that looked into direct and indirect impacts of the pandemic. A crise dos mísseis de Cuba. I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Talvez o quase desastre nuclear mais conhecido da história, a crise dos mísseis em Cuba marcou o momento em que a Guerra Fria chegou mais perto de um confronto direto e também representou um revés constrangedor para a União Soviética. Em outubro de 1962, o governo do presidente americano John F. Kennedy havia instalado mísseis nucleares na Itália e na Turquia, e os soviéticos reagiram posicionando armamentos em Cuba, daí o nome da crise. I have directed the armed forces to prepare for any eventualities. And I trust that in the interest of both the Cuban people and the Soviet technicians at the sites, the hazards to all concerned of continuing this threat will be recognized. O conflito perdeu força depois que o presidente Kennedy impôs um bloqueio naval em torno de Cuba, seguido por um acordo com o premier soviético Nikita Khrushchev. Pelo trato, a União Soviética se comprometeria a desmontar os seus mísseis em Cuba, enquanto os Estados Unidos garantiriam que não tentariam invadir o país novamente. There was intense debate among his advisors, the president and his advisors, how best to respond, but everybody agreed that those missiles could not be tolerated. The Soviet missile bases in Cuba are being dismantled, their missiles and related equipment are being crated, and the fixed installations at these sites are being destroyed.
Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Os eventos de 11 de setembro. Dispensa explicações o que ainda é considerado o ataque terrorista mais mortal da história, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Com quase 3 mil mortos e até 25 mil feridos, o 11 de setembro foi uma tragédia que mudou o curso da história num piscar de olhos. Terroristas do Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, derrubaram o World Trade Center. Outros ataques no mesmo dia não causaram a mesma destruição. Os atentados em Nova York mudaram para sempre a forma como os Estados Unidos encaram a segurança nacional e serviram de justificativa para a guerra do Iraque, lançada pelo então presidente George W. Bush. E aí, qual desses momentos te deixou mais chocado? Será que esquecemos de algum? Conta aqui nos comentários. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.